Bom, pessoal, então essa é a nossa sétima aula. Deixa eu começar aqui recordando aqui o movimento circular uniforme e fazendo uma pequena aplicaçãozinha aqui dele. Lembra que o movimento circular uniforme é um movimento com duas características. Primeiro, aqui a forma da trajetória da partícula é um círculo, né? É um círculo, mas a partícula percorre esse círculo com um módulo de velocidade constante. Essa aqui é a característica. Então, tem dois números apenas que são usados para caracterizar o movimento. Um é o raio do círculo, né, se é 1 metro, 10 centímetros, ou 1 quilômetro, ou o que seja, e o período, ou as frequências, que tanto faz, ou uma coisa ou outra, que caracteriza o tempo que a partícula leva para dar uma volta completa, né? Ali está a velocidade, sempre tangente, permanece com módulo constante, e a gente definiu três coisas que podem ser usadas como caracterização do tempo de trânsito ao longo do ciclo. Um é o período, que é esse T maiúsculo aqui, que é simplesmente definido como sendo o 2πr, que é o comprimento da circunferência, dividido pelo módulo da velocidade. A outra alternativa é a frequência f, ou a frequência simples, que é simplesmente o inverso do período, que é medida em inverso de segundos, que às vezes é chamado de hertz, que significa simplesmente o número de rotações por segundo. Então, 3.000 hertz, uma coisa que executa um MCU com 3.000 hertz, dá 3.000 voltas no círculo lá dela a cada segundo. Okay? E essa outra frequência aqui, que é a chamada frequência angular, que é simplesmente a frequência anterior multiplicada por 2π. Ela frequentemente é escrita em termos de radianos por segundo, embora radianos não seja uma unidade de nada, é simplesmente uma lembrança de que essa frequência aqui está sendo expressa, é a frequência angular, né? A gente mostrou que a velocidade, o módulo da velocidade da partícula, a direção é clara, né? A direção é tangente ao círculo, mas o módulo da velocidade pode ser expresso em termos do raio da órbita e a frequência angular, né? Ômega vezes r. Se pode, se quiser, essa é a expressão mais simples, você pode, se quiser, trocar o ômega por t, pelo período ou pelo f, mas essa é a maneira tradicional, a gente usa o ômega mesmo para exprimir a velocidade. E, simplesmente, a aceleração é sempre normal a velocidade, portanto aponta para o centro do círculo, em virtude do fato de que o módulo da velocidade não aumenta, a aceleração tem que ser ortogonal à velocidade, né? E aquela derivaçãozinha lá que a gente fez mostrou que a magnitude da aceleração, que aponta para dentro aqui, como a gente já sabia, pode ser escrita como sendo o módulo da velocidade vezes ômega, ou a maneira como a gente geralmente gosta de escrever isso, é em termos de ômega ao quadrado vezes r, né, vezes o raio da partícula. De novo, aquela história de que tudo no movimento circular uniforme pode ser escrito como uma combinação do raio da órbita e das frequências, ou ômega, ou f, ou período, né, porque são os únicos dois números que caracterizam o movimento. Então, em particular, aqui o módulo da aceleração se escreve dessa maneira. Uma maneira ou outra que vocês provavelmente já devem ter visto isso escrito é reconhecendo que ômega vezes r é a magnitude da velocidade, é reconhecer que o módulo da aceleração no movimento circular uniforme é o módulo ao quadrado da velocidade dividido por r, né? Agora deixa eu fazer uma aplicaçãozinha aí dessa expressão da aceleração para tentar prever a aceleração que um piloto de Fórmula 1 sente em algumas curvas do circuito de Monza, fazendo algumas hipóteses simples assim de que o piloto faz a curva com velocidade constante. Isso aqui é o autódromo de Monza e eu vou focar minha atenção aqui nessa. Bom, primeiro a explicação desses números aqui, esses números que aparecem aqui em diversos pontos aqui da pista. Esses nomes aqui são os nomes que a turma dá para esses trechos da pista aqui, né? Então esses números, o número em preto aqui, significa a velocidade típica com que o carro de Fórmula 1 chega nesse ponto. Ele entra na curva parabólica, tipicamente com 335 km por hora, né? E o número em marronzinho aqui é a aceleração que o carro está experimentando em unidades de G, em unidades de 9,8 metros por segundo ao quadrado, como às vezes a aceleração é expressa, né? Então a gente vai focar a atenção aqui nessa curva aqui, a curva parabólica, onde ele diz que os carros percorrem a curva a 215
quilômetros por hora. Eu vou fazer a hipótese de que a curva é feita com velocidade constante, que os carros nem aumentam nem diminuem esse 215, e tentar concluir que de onde veio esse fator aqui, esse 3,72G, é a aceleração que o piloto experimenta, dirigida, obviamente, para o centro da curva. A gente já aprendeu, né? Quando o troço executa uma curva assim, a aceleração está para o centro, né? E eu vou fazer isso nessa curva aqui, que é bem fechadinha, né? E nessa outra curva aqui, a curva Biassono aqui, que é um pouquinho maior aqui, que segundo ele, os caras fazem a curva a 305 km por hora e experimentam uma aceleração menor, aqui 2,07, eu já sei, né, pelo que a gente aprendeu, dirigida para o centro. Meu objetivo é prever, é chegar perto desse número aqui, e chegar perto desse número aqui, usando simplesmente o fato de que a aceleração, o módulo da aceleração, que vai ser o módulo ao quadrado de V. O módulo ao quadrado de V está claro, eu vou usar 215 km por hora nesse caso aqui, e 305 km por hora nesse caso aqui. A dúvida é o raio. Essa coisa aqui você protestaria, porra, isso aqui não é um círculo, mas qualquer curva, de fato, você pode aproximar um trecho dela por um círculo e associar ao trecho da curva o que se chama do raio de curvatura, que é variável, porque o troço obviamente não é um círculo, né? Agora, ele não informa aqui nesse desenho aqui o raio de curvatura, que eu associaria esse trechozinho aqui a um círculo assim, mais ou menos, entende? É um círculozinho assim, mais ou menos. E aí eu teria que saber quem é esse raio, mas aqui não tem distância nenhuma, né? Aí eu faço aqui tirar uma foto ali do Google, e aí você vê aqui, não presta atenção nessa coisa oval aqui, porque isso aqui não é a pista não, tá? A pista é essa coisa aqui que o cursorzinho aqui está passando, ó, tá vendo ali, bababá, curva, isso aqui é aquela curva Biassono ali, né? E tal coisa, não sei o que, bababá, e essa aqui é a tal curva parabólica. Então foca a atenção nessa curva e nessa curva que está aqui. Agora eu vou tentar tirar aqui um raio de curvatura. Eu uso o PowerPoint aqui, observa a escala aqui, né, nos gráficozinhos, nos mapazinhos do Google ali tem uma escala ali que mostra que essa distância corresponde a sei lá quantos metros, aqui eu não consigo ver. E aí o que eu fiz foi, desenhando um círculozinho ali com o PowerPoint, da melhor maneira possível ali, que o círculo sobreponha a curva parabólica da melhor maneira possível. Aí comparando o raio desse círculo que o PowerPoint me informa com essa escala que está aqui, eu concluo que, em realidade, esse círculo aqui, que passa muito, muito, muito perto da curva parabólica, tem um raio de 108 metros. Então você diria que quando o piloto faz a curva, essa curva aqui, ele está fazendo o raio de curvatura dessa curva aqui, parabólica, é 108 metros, né? Aquela curva ali que é mais aberta precisa ter um círculo maior, né, para ser bem descrita, né? Aí, mais ou menos, assim, eu inferi aqui que o raio de curvatura daquela curva Biassono ali é mais ou menos uns 325 metros, né? Aí, com a informação da velocidade que eu já tinha e desses raios aqui, eu consigo calcular as acelerações. Aí, o que eu observo é o seguinte, é que nessa curva parabólica aqui, a velocidade ao quadrado, né, que eu já não lembro mais qual era a velocidade que o carro fazia aqui, dividido por 108 metros, produz uma aceleração de 33 metros por segundo ao quadrado. Aí, para escrever isso em G, em termos de Gzinho, né, eu divido isso por 9,8. Aí encontro 3,37G, que é muito perto do valor lá que no slide anterior estava dito, né? E aqui nesse outro caso aqui, eu pego aquela outra velocidade, que eu acho que era 305 km por hora, né? E divido ao quadrado, né? E divido por 325 metros, né? E aí encontro que a aceleração ali é menor, aqui é 33 metros por segundo ao quadrado. A aceleração que o piloto experimenta aqui para dentro é 22 metros por segundo, 22,1 metros por segundo ao quadrado, que traduzindo em termos de G, dividindo por 9,8 é 2,25G. Né? Então, nessa curva mais aberta aqui, a aceleração radial, a aceleração centrípeta do carro é bem menor, né, do que nesse caso aqui de uma curva fechada, como normalmente acontece. Tá? Então, tá bom. Então, essa foi a aplicaçãozinha aí da formuleta lá do V2 sobre R. Ok, então agora sobre movimento relativo. Aqui é o próximo assunto aqui, e a gente termina esse capítulo aí. O problema do movimento relativo é o seguinte, o problema da escolha da origem. Então, considere aqui que você tem uma origem escolhida aqui em A e uma origem escolhida aqui em B,
e os dois estão observando um pássaro lá que está andando com uma certa velocidade, né? Eu vou designar aqui a posição do pássaro em relação a A. É só nesse capítulo que a gente vai fazer essas coisas meio complicadas. Normalmente você escolhe uma origem e fica com ela. Aqui eu estou vendo o que dois observadores, duas pessoas que escolhem origens diferentes, veem de diferentes com relação à posição e às velocidades dos objetos. Tá? É a função dessa discussão. Mas normalmente a gente simplesmente escolhe uma origem, que inclusive a gente chama de O, não chama nem de A nem de B, e nem faz referência a ela. Toda vetor posição está implicitamente associada àquela. Mas como eu vou tratar nessa discussão duas origens, eu vou ter que me referir se o vetor posição do pássaro se refere ao A ou ao B. São dois vetores diferentes. Em relação ao A, esse é o vetor posição do pássaro. Em relação ao B, é esse outro vetor posição diferente ali. Claramente diferente. Tem tamanhos, as setas têm tamanhos diferentes e apontam em direções diferentes, né? O vetor que associado à posição, à origem B em relação à origem A, consistentemente com essa minha anotação aqui, eu escrevo RBA. É a posição de B em relação a A, certo? Aí você percebe que aqui você tem uma soma vetorial aqui, né? O vetor preto mais o vetor azul totaliza o vetor vermelho, né? Então eu posso imediatamente escrever essa equação. E essa equação funciona em qualquer instante de tempo. O pássaro está dançando aqui, mas em qualquer instante de tempo, esse vetor vermelho muda com o tempo, esse vetor azul muda com o tempo, e esse vetor preto aqui pode até mudar com o tempo. Por que ele mudaria com o tempo? Caso a origem B não seja fixa em relação ao A. Caso o cara que esteja observando o pássaro esteja dentro de um carro que se move em relação a A, aí esse vetor aqui também muda com o tempo. Mas esse fato é totalmente independente dessa igualdade que está aqui. Essa igualdade segue válida independente do que o A, o B e o pássaro estão fazendo. A posição do pássaro relativamente ao A, o vetor vermelho, vai ser sempre a soma do vetor preto com o vetor azul. É isso que está escrito aqui. Bom, aí quando eu diferencio, isso aqui é um vetor que depende do tempo, isso aqui é um vetor que depende do tempo e um vetor que depende do tempo, né? Se eu diferencio esse vetor aqui em relação ao tempo, eu tenho exatamente o que a gente definiu ser a velocidade do pássaro em relação ao A. É um vetor, né? Que é o que se chama a velocidade do pássaro em relação a A. Isso aqui é interpretado assim, essa é a velocidade com que o A experimenta, vê, né, o pássaro se mover. É a derivada dessa expressão em relação ao tempo, por definição, né? E esse aqui é a velocidade do pássaro em relação a A. Similarmente, a derivada desse vetor em relação ao tempo é a velocidade do pássaro em relação a B. É a velocidade com que o B vê o pássaro andando. Não é necessário, esse vetor não é igual a esse aqui, porque tem essa diferença que está aqui. Ó. Essa diferença que está aqui é a velocidade do B em relação ao A. Ah, mas professor, e se o B tivesse parado em relação ao A? Bom, se o B tivesse parado em relação ao A, quando se deriva um vetor que não muda no tempo, isso aqui seria zero. Aí, nessa circunstância, as velocidades que o A e o B veriam o pássaro andar seriam as mesmas. O que você está vendo sendo construído aqui é algo muito trivial, que você certamente já deve ter experimentado. Né? Quando você está parado na estrada, né? O A está parado na estrada e você vê uma árvore, né? E você vê uma árvore e a árvore está parada em relação a você, né? A velocidade da árvore em relação a você é zero. No entanto, se passar um carro andando em relação a você, a pessoa que estiver dentro do carro vai ver a árvore andando para trás, com a velocidade igual à do carro. Por quê? Porque a velocidade do carro em relação a você, mais a velocidade com que a pessoa no carro vê a árvore, tem que somar igual à sua velocidade, que é zero. Então, essa velocidade azul, que é a velocidade com que a pessoa dentro do carro vê a árvore, é o negativo da velocidade que o carro tem em relação à estrada. Entende? Aquele efeito de combinação de velocidades bem simples que a gente está. Só que aqui está formalizado aqui em termos matemáticos. Né? E quando você deriva mais uma vez, né, aí você tem deriva essa função esse vetor temporal aqui em relação ao tempo, você tem a aceleração do pássaro em relação a A, é a soma vetorial da aceleração do pássaro em relação a B, mais a aceleração do B em relação ao A, caso exista. Né? Caso o ponto B esteja acelerando em relação ao A. Né? O ponto a destacar aqui é isso, é que a velocidade, assim como posição, ele sempre se refere a alguma origem, né? Algum observador, muita gente chama origem de observador. Né? Se refere em relação a uma origem. Não existe velocidade absoluta. Velocidade formal, embora a gente muitas vezes diga, né, o carro está rápido, sem dizer em relação a que o carro está se movendo. Né?
Ah, a Terra está parada. Não, a Terra não está parada. Em relação ao Sol, ela está andando. Em relação à Terra, em relação à própria Terra, é claro que ela está parada, né? Então, velocidade sempre se refere ao observador. E esse jogo, né, de que a velocidade muda em relação de um observador em relação ao outro está sumarizada exatamente nessa equação que está aqui. A velocidade de qualquer coisa em relação a A é a velocidade dessa mesma coisa em relação a B somada à velocidade de B em relação a A, né? E a mesma coisa vale para a posição e para a aceleração. Tá? É isso que a gente vai explorar aqui nesse finalzinho desse capítulo aqui. Bom, então agora vamos fazer uma aplicaçãozinha simples aí dessas ideias aí. Considere que você tem um trem, isso aqui representa o trem, e todas as velocidades, tanto do trem, você só vai ver um trem e um objeto. O objeto é essa bolinha que está aqui, né? As velocidades que estão indicadas aqui são as velocidades vistas do trem, né? Então, um objeto dentro do trem é visto ir para cima com velocidade vertical aqui postado numa seta azul. É a velocidade do objeto em relação ao trem. Por que que o trem não é dado associado a nenhuma velocidade? Porque eu estou no referencial do trem. No referencial do trem, o trem está parado, por isso que eu não desenhei velocidade nenhuma. O trem não tem velocidade nenhuma em relação a ele. Então isso é o que é visto no referencial do trem. O trem parado e o objeto se movendo para cima. Pergunta: se o trem está andando com uma certa velocidade em relação ao solo, o que que uma pessoa no solo vê essa bolinha fazer? Resposta: em relação ao solo, o trem, está aqui, ele tem uma certa velocidade, a velocidade do trem em relação ao solo. O que o cara no solo vê essa bolinha fazer já está inteiramente agora amarrado. Uma vez que você saiba a velocidade de um objeto em relação a um dado referencial, no caso aqui em relação ao trem, e você sabe a velocidade desse referencial em relação a outro, você imediatamente descobre qual é a velocidade desse objeto em relação ao solo, no caso aqui, né? Ele é simplesmente essa seta vermelha, porque é a soma vetorial da velocidade do objeto em relação ao trem mais a velocidade do trem em relação ao solo. Então, uma pessoa no solo vê o objeto andar dentro do trem, né? Vê andar não para cima, mas andar para frente, ser lançado para frente, né? Ok. E com relação à aceleração? Bom, em relação ao solo, a aceleração do objeto em relação ao solo é g, né? Por simples argumento, o objeto aqui está solto, né? Depois que ele é solto aqui, né? O objeto só está sob a ação da gravidade, né? Então ele tem essa força para baixo. Então o cara no solo vê essa parábolazinha aqui com um vetor de lançamento v0. E o que, que o cara no trem vê? Agora muito cuidado, agora depende. Porque a aceleração que o objeto tem em relação ao que é visto o objeto ter, né, em relação ao trem é a aceleração do objeto em relação ao solo, que eu estou dizendo para vocês que é g. Tem uma relação mais profunda aqui, você pode ver, por que diabos não aparece alguma outra aceleração aqui? É porque a gente vai ver depois, né? Porque o solo é suposto ser inercial. Então todas as acelerações dos objetos têm que ter causa física. Por isso que eu argumentei sobre a aceleração do objeto em relação ao solo ser g, baseado no fato de que a única coisa física que está puxando o objeto para baixo é a gravidade. E aqui dá a impressão que eu estou seguindo outra estratégia, né? E vamos ver vamos prosseguir aqui com aquela nossa regra de composição de acelerações para ver o que a gente descobre aqui. A aceleração o objeto vai ser visto em relação ao trem se torna totalmente amarrada uma vez que eu aceite que essa aceleração aqui é g, dirigida para baixo, e eu saiba a aceleração do trem em relação ao solo, caso o trem esteja acelerado em relação ao solo, né? Então essa seria a aceleração que o objeto teria em relação ao solo. Caso o trem não esteja acelerado em relação ao solo, que seria o caso do trem estar andando a 100 km por hora, ali, com velocidade constante, não indo isso aqui seria zero. Então, o que, que o cara no trem veria? Ele veria esse objeto estar acelerado para baixo. Ele veria o objeto subir e depois descer, né? Como se tivesse ação, simplesmente sob a ação da gravidade. No entanto, se o trem estiver acelerado em relação ao solo, imagina que o trem estava passando a 80, 100, 120, estava acelerando, né? Então, essa aceleração do trem, esse vetor aqui está crescendo, né? Então, segue que essa aceleração aqui, suponho que ele está acelerando para a direita, né? Então, esse vetor aqui seria um vetor apontando para a esquerda. Desculpa, para a direita, né? A aceleração do trem em relação ao solo seria uma setinha preta para a direita, né? Então, a aceleração que você observaria dentro do trem seria uma seta para baixo, g, né? Mais uma misteriosa seta, como tem um sinal menos aqui, né? Para a esquerda.
você veria o objeto aqui não em queda livre. Dentro do trem você não veria o objeto em queda livre, porque ele não estaria apenas com aceleração g. Apareceria uma estranhíssima aceleração aqui para a esquerda, você veria o objeto subir e ir para trás, assim, né? Caso o trem tivesse acelerado. Caso não, isso aqui seria zero, você veria o objeto simplesmente subir e descer. A gente vai discutir com grande detalhe esse tipo de aparecimento de acelerações de origem não física quando a gente discutir o assunto de referenciais não inerciais. Tá? Mas por enquanto é simplesmente você aceita o fato de que no solo, de fato, a aceleração, visto em relação ao solo, o objeto só tem aceleração a g, e aí aquela nossa conclusão do slide precedente diz que o objeto em relação ao trem teria g menos a aceleração do trem em relação ao solo. Né? Caso a velocidade do trem em relação ao solo seja constante, aí seria g mesmo. Tá? Mais detalhes sobre isso no próximo capítulo. Então, olha só esse videozinho aqui. Aqui você está vendo aqui o que faz o papel do trem, né? O trem vai ser colocado em movimento e vai sair uma bolinha para cima aqui, tá? Vamos ver aqui o que acontece. Ele está explicando ali que o objeto ali vai estar se movendo e coisa e tal, e a bolinha vai subir e descer. Você viu a bolinha ali, né? Deixa eu mostrar a bolinha de novo. Ops. Bom, enfim, eu mostro de novo depois. Está ali, ele vai soltar o objeto. Vamos ver o que a bolinha vai fazer. O que você viu? A primeira coisa a reconhecer é que você viu a partícula a bolinha fazer um movimento parabólico, né? Porque do ponto de vista do slide anterior, você viu isso numa câmera, né? Essa câmera está presa aqui em relação à mesa, né? Então você viu o movimento do objeto, da bolinha, em relação à mesa. E aí a velocidade, o movimento da bolinha em relação à mesa foi a velocidade, né, da bolinha em relação à mesa é a soma vetorial do objeto, aqui no caso aqui, né, que estava indo para a direita com velocidade constante, e a velocidade vertical do objeto, né, porque em relação ao próprio carrinho aqui, o objeto só tinha uma velocidade vertical. Né, e aí você viu que o objeto subiu e desceu e caiu exatamente em cima do carro. Por que ele caiu exatamente em cima do carro? Porque a velocidade horizontal dele, em relação à mesa, que eu estou falando, né? É exatamente a velocidade do carro. A velocidade vertical, que sobe, 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 e depois apaga, e depois desce, 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 é a mesma velocidade que alguém sentado aqui nesse carrinho aqui veria. Ele veria simplesmente a bola subir e descer em queda livre. Num certo sentido, essa imagem aqui salienta com relação ao movimento de queda livre bidimensional, a composição de que o movimento de queda livre, essa parábola aqui, é na verdade simplesmente a composição de um movimento de velocidade constante com um movimento de queda livre vertical. Mas aqui eu estou destacando apenas o aspecto de soma, de ver esse movimento aqui em relação à mesa. O que seria legal seria ele mostrar aqui o movimento visto do carrinho, colocar uma câmera aqui no carrinho. Aí você veria a bola fazer assim, né? Sobe verticalmente, desce verticalmente. Tá certo? Bom, então agora vamos aplicar aí essa história da composição da velocidade para um tipo de situação que é muito encontrada na prática, onde o objeto se move em relação ao meio. O que eu quero dizer com isso? Que tipo de situação? Por exemplo, quando você corre, você impulsiona o chão para trás e vai para frente, né? E a maior velocidade que você consegue desenvolver em relação ao solo é uma característica sua. Outro análogo a isso é o movimento, por exemplo, de um avião em relação ao ar. O motor do avião faz com que a maior velocidade que o avião consiga desenvolver em relação ao ar seja fixada, ou um barco em relação à água, né? A rapidez com que a hélice gira, ou a potência do motor lá, a hélice, estabelece uma velocidade máxima do objeto em relação ao meio. Mas o meio pode estar se movendo em relação a outros referenciais. Tá? Mas isso é importante ficar claro que quando um objeto se move em relação ao meio, seja impulsionando o ar para trás, que nem no avião, ou impulsionando a água para trás, ou o chão para trás, que nem o corredor, essa velocidade é uma característica do objeto que está se movendo. Então, no caso aqui de um corredor, a velocidade da pessoa, né, de uma pessoa em relação ao solo, é a mesma, né? Quer dizer, a velocidade máxima, claro, né, que ela pode desenvolver é a mesma, independente se ela está correndo em relação ao solo de fato ou em relação dentro de um carro, por exemplo, né?
Essas duas velocidades aqui são iguais, é uma característica do corredor, né? Porque o que interessa a respeito dessa velocidade aqui, ou dessa velocidade aqui, é a maneira como ele está como ele tá empurrando o meio para trás, independente se o meio está, digamos assim, é o solo, né? Ou se ele é um chão de um carro que esteja se movendo para trás ou para frente, isso não interessa. Essa velocidade que está aqui é uma característica do meio. A mesma coisa vai acontecer com aviões e com barcos, né? Então, olha só essa ilustraçãozinha aqui. Você tem aqui, ops, peraí, aqui. Você, você tem aqui um carro, né? Vê só o que vai acontecer. Dentro do carro ali, os caras têm eles têm uma bola, né, que está sendo disparada para trás, né? A velocidade com que a bola sai do cano lá do canhãozinho lá da deles é uma propriedade do disparador, né? É que nem a bala de um fuzil, ela sai a uma certa velocidade em relação ao fuzil, independente do que o fuzil está fazendo, né? É uma propriedade dela, assim como a velocidade do barco em relação à água, é uma propriedade do barco, a velocidade do avião em relação ao ar, é uma velocidade uma propriedade do avião, independente do que o ar ou a água está fazendo, aqui é a mesma coisa. E aí, para destacar esse efeito aqui, eles sabiam, né, qual era a velocidade com que a bola saía em relação ao cano da arma e ajustaram ali a velocidade do carro que estava transportando o canhão para ser exatamente igual àquela velocidade. E aí eles mostraram o que acontece do ponto de vista do chão. Né? Então o que você vai ver aqui, eu vou repetir aqui, você está vendo um carro andando com uma certa velocidade, mas ela é idêntica à velocidade com que a bola vai sair em relação ao carro. Né? Então a velocidade que a bola é vista em relação ao chão é o que? De acordo com aquela nossa regra de composição de velocidades, é a velocidade da bola em relação ao carro, que é um vetorzinho para a direita, né? É com um certo valor, mais o vetor velocidade do carro em relação ao chão, que eles ajustaram para ser um vetor igualzinho e oposto. Então, em relação ao chão, você vê a bolinha exatamente parada. Né? Então, olha só. Ele disparou a arma aqui, né, disparou a bolinha, mas ele estava andando exatamente na mesma velocidade com que a bolinha estava saindo em relação ao cano. Né? Então a composição de velocidades mostra que a bolinha, em relação ao chão, né, não tem velocidade horizontal nenhuma, só tem essa velocidade vertical aqui. Né? Então, a velocidade. Tá, então é isso que a gente vai discutir aqui. Agora a aplicação aí dessas ideias aqui para um barco que está atravessando um determinado rio. Aqui, né? A largura aqui do rio, a largura do rio aqui é 200 metros. Né? Então a situação aqui é a seguinte: você tem um barco cuja a informação sobre a potência dele é dada na forma da velocidade com que o barco consegue desenvolver em relação à água, é 8 metros por segundo. Ok? Bom, aí acontece uma coisa curiosa. Caso a água em relação à margem esteja escoando para a direita aqui a 2 metros por segundo, como é que quanto tempo vai levar a travessia desse barco aqui nessa distância de 200 metros? Ok? Bom, aí o que acontece é o seguinte: a velocidade do barco em relação à margem vai ter que ser vertical, porque você quer ir desse ponto até aquele ponto. Então eu quero que a velocidade do barco em relação à margem seja vertical. Então aquela regrinha de composição de velocidades que a gente construiu diz assim, ó, a velocidade da água em relação à margem é a velocidade do rio. Né? A água está fluindo em relação à margem a 2 metros por segundo para a direita. Esse vetor amarelo aqui é aquele ali. Né? E aí, esse vetor que vai ser determinado aqui pela soma é o restante ali daquela soma. Isso aí é a velocidade do barco em relação à água. O barco tem que se mover em relação aos dois referenciais, se você não percebeu, são a água e a margem. Né? Então, a velocidade do barco em relação à água vai ter que ser nessa direção, e a velocidade da água em relação à margem é para a direita, e é isso que vai produzir uma velocidade do barco em relação à margem desejada, que é vertical para frente, né? Porque você quer sair dessa coisa aqui para lá. E aí você conclui assim, peraí, então o que significa isso aqui? Que em relação à água, o barco vai ter que ser visto em relação a uma rolhazinha que esteja fluindo aqui em relação, né, fluindo com o rio, ele tem que ver o barco andar nessa direção que está para cá.
Você fala, que estranho, isso aqui não é uma direção para frente, na direção que o barco está indo? Não, quem tem que ver o barco indo nessa direção aqui é o cara que está na margem, o cara que está parado aqui, o cara que está parado ali. A água tem que ver o cara andando para a esquerda. E aí é onde que entra essa informação aqui? Ora, entra essa informação aqui no sentido do tamanho desse vetor. Esse vetor aqui não pode ter, se o cara acionar lá o motor no máximo ali, ele não pode ter, ele tem que ter o tamanho de 8 metros por segundo. Isso aqui é fixado pela potência do motor. Então você tem aqui uma situação curiosa aqui que o barco vai ter que estar apontado em relação à água, né, vai ter que estar orientado em relação à água nessa direção, para que somado ao arrasto da água para a direita ele consiga ir para frente. E aí vai produzir um efeito curioso que o barco vai atravessar essa coisa que está aqui, embicado, que nem eu indiquei ali. Ó. Ele vai ter que. Bom, aí só fazer aqui o triângulo retângulo aqui para determinar a velocidade de travessia, né? Esse catetozinho aqui mede 2 metros por segundo, esse a hipotenusa é informado ser 8, aí você descobre que a velocidade do barco em relação à margem vai ser menor do que 8. Apesar do motor desenvolver 8 metros por segundo em relação à água, devido ao fato de que a água está se movendo, ele vai atravessar o rio a 7,7 metros por segundo. Ok? E aí você consegue determinar quanto tempo vai levar, né? É só dividir 200 metros por 7,7, você descobre o tempo de travessia. Mas o mais curioso aqui para mim é a maneira como o barco atravessa. Você tem que embicar o barco nessa direção aqui, né? Nessa direção aqui para onde está apontada. A velocidade do barco em relação à água e a direção, né, para onde isso aqui aponta tem um impacto concreto na travessia, que é a direção, a orientação do eixo, assim, digamos assim, do barco. Então o barco atravessa o negócio assim, dessa forma que está aqui. Ele inclina para frente, inclina nessa direção que é aqui que ele tem que estar indo, para conseguir atravessar verticalmente em relação à margem. É como se ele orienta nessa direção aqui, meio que para cancelar esse arrasto da água para cá, né? Você pode ver isso dessa forma, mas é curioso que o barco, apesar de estar orientado assim, ele não anda nessa direção aqui. Ele anda em relação à margem, né? Ele andaria nessa direção em relação à margem caso o rio tivesse parado, né? Aí quando o rio está parado, ele vai na direção por onde ele está embicado, né? Em relação à margem. Mas quando o rio está andando aqui, não, ele embica nessa direção aqui e atravessa nessa direção que está aqui, tá? O ângulozinho ali da orientação do barco aqui, você pode calcular facilmente, né, porque você tem todos os detalhes aqui desse triângulo retângulo aqui, é 15 graus. Ele tem que orientar ali a frente do barco de 15 graus. Mesma coisa acontece com aviões aqui, ó. Imagina aí que você tá indo aqui de Curitiba para São Paulo, 346 quilômetros, e suponha que esteja soprando aí um vento absurdamente rápido, que é 65 km por hora, aqui do norte para o sul, ok? Formando um ângulo aqui de 52 graus aqui com a direção para onde você quer. Bom, o avião não interessa, o avião quer ir daqui para lá, né? É que nem a história da margem do barco, né? Então isso e é informado a você que a velocidade do avião em relação ao ar é 800 km por hora, uma velocidade típica aí de um avião em relação ao ar. Agora, como que o fato de estar havendo vento aqui modifica essa história? Isso aqui é a velocidade do ar da velocidade do avião em relação ao ar, né? Isso é imutável, é uma propriedade do motor do automóvel, né? A outra informação que emerge aqui desse enunciado aqui é a velocidade do ar em relação ao solo, né? Os dois referenciais aqui, se você estiver imaginando aqui, é o solo e o ar, né? O S maiúsculo e o A minúsculo. E o objeto é o avião, né? O A maiúsculo aqui. Então, essa aqui é informada, a velocidade do ar em relação ao solo aponta para baixo e tem magnitude 65 km por hora, né? Então, agora vamos construir aqui os nossos vetores aqui. O avião, em relação ao solo, ele quer ir nessa direção, que é a direção de Curitiba para São Paulo, né? E eu quero determinar com que rapidez ele vai conseguir fazer a viagem, né? A informação sobre a velocidade do ar em relação ao solo está aqui. Esse vetorzinho aqui é esse aqui, de magnitude 65 km por hora. E aquela regra de composição de velocidades completa o triângulozinho dessa forma. A velocidade do avião em relação ao ar, mais a velocidade do ar em relação ao solo, é que produz a velocidade do avião em relação ao solo. Okay? Mas a orientação da seta preta é fixada pelo destino final e pela origem, né? Essa coisa aqui é fixada como a maneira como o vento está soprando em relação ao solo. E aí essa seta que está aqui, essa direção aqui, vai te informar a orientação do bico do avião em relação ao solo.
Né? Ele vai ter que viajar apontando não em direção a São Paulo, mas meio que inclinado assim, né? Então, isso aí vai ter como consequência. Bom, e aí o tempo de viagem primeiro, né? Então, aqui o triângulozinho que resulta aqui não é retângulo, então tem que fazer um pouquinho mais de serviço aqui, né? Isso aqui é 65, isso aqui é 800 quilômetros por hora, a velocidade do avião em relação ao ar, né? E aí você quer descobrir exatamente o tamanho desse lado aqui preto ali, né? Aí é um problemazinho de trigonometria, né? Você tem aí o ângulo é informado, né? Esse ângulo aqui é 128, é o suplemento daquele ângulo que eu já tinha escrito ali, né? Você tem um ângulo e dois lados de um triângulo, você consegue descobrir tudo a respeito do triângulo. O que eu quero, na verdade, é esse lado que está faltando aqui, né? E você faz a continha aí, o lado aqui desse, usando lei de seno, lei de cosseno, sei lá o que você quiser aqui, você descobre que o tamanho desse lado aqui é 758 km por hora. Então, apesar do motor do avião conseguir produzir 800 km por hora em relação ao ar, devido ao fato de que o vento está soprando do norte ali, vai fazer com que a travessia, na verdade, seja numa velocidade, em relação ao solo, né? Seja numa velocidade menor, 758. Se não tivesse vento nenhum, aí sim, claro, o avião em relação ao ar ou em relação ao solo andaria 800 km por hora. Né? Então, é isso. O ângulo aqui entre a seta vermelha, que é a velocidade do avião em relação ao ar, é o ângulo onde o bico do avião tem que estar apontando. Né? Essa direção aqui é para onde o avião tem que estar apontando. Isso aqui faz um ângulo de 3,67 graus em relação à seta que vai de Curitiba até São Paulo. Tá? Então o avião voa torto, digamos assim, para compensar o vento norte. Assim. Exagerando aqui, ó, lá o avião ele viaja orientado ao longo da seta vermelha, né? E aí ele viaja meio tortinho ali, tá vendo assim? Ele viaja naquela direção, mas meio tortinho. Bom, aí eu vou colocar esses dois videozinhos aqui de aviões pousando sob ventos transversos aqui para você ver esse efeito de o avião indo numa direção, o avião avançando numa direção orientado em outra, né, para compensar o efeito do vento. Tem esse videozinho aqui e esse outro aqui que são muito legais, depois você vê. Agora, para concluir, o último slide é isso aqui, é essa história ainda de composição de velocidades, mas aplicado ao problema do rolamento sem deslizamento, que a gente vai discutir extensivamente lá no final do curso, quando a gente discutir rotações. Então, o que eu quero dizer aqui, imagina que isso aqui é a frente de um carro, e o carro está se movendo em relação ao solo com uma certa velocidade, sei lá, 80 km por hora ou o que seja. Né? E aí a roda do avião, a roda do carro aqui está girando. Né? E a minha pergunta é a seguinte, qual é a velocidade de rotação da roda do carro em relação ao carro? Essa é a minha pergunta. Como é que eu consigo, usando essa história aí de composição de velocidade, determinar isso? Bom, o rolamento aqui está sendo classificado como sem deslizamento. O que significa isso? Significa que a roda aqui não está derrapando em relação ao chão, né? O ponto ali de contato quando a roda encosta ali, o ponto de contato do pneu com o chão não está raspando em relação ao chão, tá? Ele encosta ali e vai, né? Ele podia estar girando super rápido aqui, raspando, né? Saindo fumaça, não é isso. Ele está rodando de uma maneira normal, como normalmente os carros fazem, né? Esse ponto aqui de contato do pneu com o chão não está indo para trás nem indo para frente em relação ao chão, instantaneamente. Tá? Essa é a observação-chave e é o que classifica o rolamento ser sem deslizamento. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês o que é rolamento com deslizamento para você ver qual é a diferença. Mas aqui é sem deslizamento. Então a pergunta é, qual é a velocidade angular de rotação aqui do pneu? Você pode responder isso observando a roda do referencial do carro. No referencial do carro está ali o pneu, né? O pneu não está indo nem para a direita nem para a esquerda, né? O cara olha ali, bota a cabeça para fora do carro, o pneu, né, o centro do pneu ali está estacionário. Apenas ele vê a roda girar com velocidade angular ômega. Ele vê a roda inteira girar com um movimento circular uniforme. Cada ponto da roda está executando um movimento circular uniforme, todos os pontos com a mesma frequência angular ômega. É exatamente o que eu quero saber. Quanto que é esse ômega? Quantas voltas essa roda dá por segundo? Né, sabendo que o carro está andando 80 km por hora. Aí o ponto-chave aqui é o seguinte, é você observar daquilo que a gente aprendeu sobre o movimento circular uniforme, os pontos na extremidade do pneu estão com essas vetores de velocidade. Né? Esse cara que está aqui, né, todos os pontos aqui estão girando com uma órbita circular aqui de raio igual a essa distância do eixo até aquele ponto, ele está com essa certa velocidade aqui, que é ômega,
vezes essa distância, que vai do centro até ali. Um ponto mais interno, essa é a velocidade desse ponto do pneu aqui, do ponto externo, com relação ao carro. É isso que significa. Os dois referenciais aqui vão ser o solo e o carro, tá certo? Então, a velocidade do pneu em relação ao carro, nesse ponto aqui, é dirigida para cima. Naquele ponto é dirigida para lá, porque todos esses pontos externos aqui estão executando um MCU. Né? Já um ponto mais interno, ele está girando com velocidade menor. Por quê? Simplesmente pelo fato de que o ômega é o mesmo. Mas ele dá o mesmo número de voltas por segundo que um ponto mais externo, mas a velocidade dele não é ômega vezes o raio. Acontece que o raio do movimento circular desse ponto mais interno é menorzinho. Né? Em particular, o ponto central do eixo, né, ele está parado essencialmente em relação ao carro. Bom, e daí, o que isso me ajuda? Minha pergunta é o ômega. Quem é o ômega? Aí o ponto-chave é você analisar esse ponto aqui, que é o ponto que instantaneamente está em contato com o chão. A velocidade que esse ponto do pneu em relação ao chão tem, como a gente aprendeu, é a soma vetorial da velocidade desse ponto em relação ao chão, a seta vermelha, mais a velocidade do chão em relação ao carro, do carro em relação ao chão. Desculpe de novo aqui, então. É a velocidade desse ponto do pneu em relação ao carro e a velocidade do carro em relação ao chão. Essa seta azul é aquela ali, 80 km por hora. Né? E essa seta vermelha tem o tamanho ômega, que é o que eu quero descobrir, vezes o raio do pneu. Agora, qual é a observação-chave? É aquilo que eu falei. Se o rolamento é sem deslizamento, a soma vetorial desses dois vetores aqui, que é a velocidade daquele ponto mais embaixo do pneu em relação ao solo, é zero. Instantaneamente, aquele ponto que quando ele encosta no chão, ele está parado em relação ao chão. Não em relação ao carro. Né? Em relação ao carro, ele tá com essa seta vermelha. Mas em relação ao chão, ele tem que estar parado. Consequentemente, se isso aqui é 80 km por hora, essa coisa que está aqui tem que ser 80 km por hora, para ele estar rolando sem deslizar. Como essa seta vermelha aqui mede ômega, que eu quero descobrir, vezes o raio do pneu, você descobre quanto que é o ômega. Né? Lá, essa é a observação. Né? A velocidade daquele ponto em relação ao solo, do pneu em relação ao solo, é zero quando o rolamento é sem deslizamento. E é isso que resolve o seu problema. Então, essa ômega vezes R tem que ser igual a 80 km por hora, a velocidade do carro em relação ao chão. Né? Então, a velocidade do carro em relação ao solo fixa a velocidade angular com que o pneu tem que girar caso o pneu esteja rolando sem deslizar. Caso o ponto de contato do pneu que está rolando não esteja derrapando, nem esteja travado, raspando no chão. Bom, então deixa eu mostrar para vocês aqui o detalhe aqui do movimento sem deslizamento. Aqui está escrito aqui que a roda vai rolar sem deslizar. Esses ajustes todos aqui não interessam, eu simplesmente ajusto aqui a velocidade translacional do eixo da roda em relação à linha, né? E ajusto a velocidade angular dela. Né? Então as duas aqui estão ajustadas da mesma que elas são iguais, né? O que eu estou dizendo aqui nesse caso aqui, que vai produzir o rolamento sem deslizamento, é que a frequência a frequência angular de rotação da roda foi ajustada para que ômega vezes R fosse igual a essa velocidade aqui. Tá? Então presta atenção quando aquele ponto ali encosta no chão. Vamos ver o que vai ser mostrado aqui como setas brancas são as velocidades de alguns pontos da roda ao longo dessa linha que está aqui, em relação ao solo só. Tá? Então todas as setas que estão aqui são as velocidades desses objetos em relação ao chão. Okay? Ó, preste atenção naquele ponto ali, ó, a seta dele sumiu ali. Significa que quando ele encosta no chão, ele está parado em relação ao chão. Né? É isso que acontece. Ó, então, agora de novo, ele vai encostar no chão de novo. Olha a seta diminuindo, está apontando para baixo, diminuindo, é zero. Aí depois ela volta a crescer. Todos esses pontos aqui que eu estou acompanhando aqui, eles estão parados em relação ao solo. Tá certo? E a forma dessa trajetória aqui, que um determinado ponto na superfície da roda executa, se chama curva cicloide. Tá? Agora vamos fazer uma situação diferente aqui. Vamos fazer a situação onde o carro está andando mais rápido do que a roda está girando. Né? A roda está girando mais devagar do que o carro. É o que acontece quando você trava a roda do carro pisando no freio. Né? Aí a roda praticamente não gira, né? Gira muito pouco, muito menos do que ela precisaria estar girando
para a velocidade do carro. Aí acontece a derrapagem, né? Olha só. Olha esse ponto aqui de contato ali, ó. Ó, a seta dele nunca some, viu? Ele encosta no chão andando para frente, né? E é isso que frita o pneu. E aí você vê a trajetória aqui, não é uma cicloide mais, né? Ela não atinge o chão aqui verticalmente, que nem na cicloide. Tá? Esse é o caso da travar a roda, né, digamos assim. Agora vamos fazer o outro caso aqui, onde você está arrancando, né? A roda começa a girar muito mais rápido do que o carro consegue andar, acompanhar, né? E aí vamos ver o que acontece aqui. Olha lá, o cara está querendo ir para frente, mas olha o que acontece aqui com a velocidade, com aquele ponto de contato. Aquele ponto de contato encosta no chão, não parado, mas indo para a esquerda, né? E olha que curva curiosa ali que faz o ponto de contato. Não é de maneira nenhuma cicloide, ele não atinge, olha lá, ele chega em contato aqui indo para trás. Tá? Isso se chama um rolamento com deslizamento. Os dois tipos de rolamento com deslizamento, a gente vai discutir depois isso, são aqueles onde a velocidade de translação é maior ou menor do que ômega, do que a velocidade de rotação da roda, né, vezes R. Se for maior ou menor, você tem rolamento sem deslizamento. Se for exatamente igual, você tem esse caso que a gente discutiu aí no slide anterior.